o homem entender que ele poderia alcançar o reino de Deus. Mas Jesus realizou sinais e maravilhas, a Bíblia diz isso, com dois objetivos. Primeiro, Jesus realizava sinais a fim de atestar a sua messianidade. Em segundo lugar, Jesus realizava milagres para ganhar o direito de ser ouvido e depois implantar no coração do homem o reino de Deus. Por isso, Jesus começou a destacar-se entre os mestres da Galileia, entre os rabinos da Galileia. O que mais você vai ver contemporâneos a Jesus eram mestres, e estes mestres ficaram, muitos deles, revoltados, outros deles maravilhados com o que Jesus vinha fazer. Interessante que por muitas ocasiões eles se reportaram a Jesus como mestre ou rabi, e em algumas situações chamaram Jesus também de Raboni, que quer dizer meu grande mestre. Ou seja, Jesus sempre portou-se como mestre. O que é que o mestre faz, pastor? Ensina. E o mestre ensina para quê? Para trazer libertação, crescimento, melhoramento. Porque os mestres sabem que a forma de você libertar-se de grilhões é através do conhecimento. É por isso que uma das máximas do Evangelho está em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, você se liberta quando você conhece. É por isso que Jesus torna-se o maior mestre dentre todos eles. Quando eu começo a fazer apanhados sobre Jesus como mestre, eu vejo que ele portou-se em várias ocasiões como mestre. Por exemplo, João capítulo 11, verso 25. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus aqui é o mestre da vida. João capítulo 16 e versículo de número 27. Jesus disse: sabe o que? A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Jesus aqui aparece como o mestre da paz. João capítulo 13, verso 1. Olha o que aqui diz o texto: e tendo amados, amou-os até o fim. Aqui Jesus é o mestre do amor. João capítulo 13, verso 14 e 15, ele disse: sendo eu Senhor e mestre, lavei os vossos pés, e assim como eu fiz, façais vocês também, porque eu vos dei o exemplo. Aqui ele é o mestre da humildade. Mas se você chegar no capítulo 3 do Evangelho de João, João diz no verso 1: e Nicodemos, mestre da lei, foi ter com Jesus de noite, e aproximando-se de Jesus, ele disse: bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que tu realizas se de Deus ele não vier. Aqui Jesus é o mestre dos mestres. Olha para cá: mestre dos mestres, mestre da vida, mestre da humildade, mestre do amor, mestre da paz. E aqui em Marcos capítulo 6, do verso 30 ao 44, ele é o mestre da multiplicação. Louvado seja o nome do Senhor. E dê sua atenção nesta noite, que eu vou revelar Jesus para você, segundo o texto sagrado, como mestre da multiplicação. Quem conhece esse texto sabe que o verso 30 começa dizendo assim: os discípulos voltaram à presença de Jesus. Depois de terem realizado muitas coisas, eles trazem um relatório para Jesus do que havia acontecido. Quando eles chegam na presença do mestre da
multiplicação. Jesus começa a discernir o estado deles, perceber como eles estavam. E o que é que Jesus percebe? Exaustão, cansaço físico, cansaço emocional. Isto porque a Bíblia diz que de tantas pessoas irem e virem diante deles, eles estavam atarefados ao ponto de não terem tempo nem para alimentar-se. Jesus faz uma leitura de como estavam os seus apóstolos e faz uma proposta: retiremos-nos para um lugar, para que lá descansemos. Jesus está lançando a proposta de um descanso, de um tempo de revigoramento para os seus apóstolos. A Bíblia diz que eles sobem em barco e começam a singrar o mar da Galileia. Só que o texto diz assim: muitos dentre as multidões, percebendo de quem se tratava, correram na frente, porque perceberam que era Jesus e os discípulos. Aí o texto diz assim: chegando primeiro do que Jesus e os discípulos. Quando Jesus chega do outro lado com os seus discípulos, que eles descem do barco, Jesus depara-se com uma grande multidão. Aí Jesus faz uma leitura daquela multidão e percebe que eles eram como ovelhas sem pastores. Ou seja, Jesus deixa de lado o que seria o descanso deles e agora vai cuidar de uma multidão que está desgarrada como ovelhas sem pastores. O texto diz que naquele dia Jesus lhes ensinou e realizou muitas coisas entre eles. Agora percebam um detalhe: naquele dia, depois de Jesus ocupar-se com muitas coisas ensinando a eles, a Bíblia diz que o dia estava indo embora e a noite estava chegando. Dois dos discípulos de Jesus, sendo eles Filipe e André, aproximaram-se do mestre Jesus e disseram: mestre, seria bom que nós despedíssemos a multidão, para que eles saíssem pelas aldeias e pelos campos e pudessem comprar alimentos para eles, porque eles estão famintos. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: eu tenho uma proposta para vocês. Qual? Dai-lhes vós mesmos de comer. Sabe o que Jesus está dizendo? No meu reino eu não chamo ninguém para ser só enfeite ou peça decorativa. Quando eu chamo alguém, é para que ele seja um instrumento e através dele a minha glória, a minha presença, a minha bênção possa fluir. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou alimentar a multidão, mas será através de vocês. Ei, você não foi chamado para ser só uma peça decorativa. Você não tem só nome de crente. Você não tem só carteira de membro. Você foi chamado para ser um instrumento para abençoar muitas outras pessoas. Eu vou melhorar. Através de você, o cansado será renovado. Através de você, o vazio será cheio. Através de você, o doente será curado. Através de você, o que queria morrer vai sentir vontade de viver. Através de você, o que estava prostrado vai se levantar. Através de você, o reino dos céus alcançará alguém. Deixa eu ver quem está entendendo o que eu estou falando aqui nesta hora. Felicita quem está no seu lado.